Deus tem sido bom para comigo e eu imagino que tem sido muito bom para com você. Por isso, a gente deveria dizer assim: bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Eu já cliquei aqui, acho que desapareceu. Muito bem, enquanto isso dá tempo de eu abrir a água. Mais um dia se passou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor, ao meu lado Ele andou, dos perigos me salvou. Bendito é o Senhor. Quando em meio à tentação tenho força em oração, bendito é o Senhor. Quando enfrento a provação, eu seguro a sua mão, bendito é o Senhor. Digno de honra, glória e majestade, nada temos a temer, Ele é quem nos dá poder, bendito é o Senhor. Nele está a nossa fé, Ele nos mantém de pé. Bendito é o Senhor, quem domina a terra e céus, cuidará dos filhos seus. Bendito é o Senhor. Digno de honra, glória e majestade, mais um dia se passou, quero dar o meu louvor. Bendito é o Senhor, bendito é o Senhor. Bendito é o Senhor. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu santo e maravilhoso nome. Obrigado pela constância do seu amor. Obrigado porque o Senhor nunca falha. Obrigado porque o Senhor nunca está de mau humor. Obrigado porque o seu amor é constante. E nós temos recebido das tuas mãos incontáveis bênçãos. E nós queremos dizer muito obrigado, bendito seja o teu santo nome. E agradecemos porque o Senhor nos tem trazido para perto do Senhor. Estar perto do Senhor é uma coisa extraordinária, porque o Senhor é uma pessoa muito especial. O Senhor é uma pessoa muito agradável, muito simpática. E nós queremos dizer que
apesar de sermos falhos e pecadores, nós queremos amar o Senhor de todo o nosso coração. Por favor, aceite a nossa gratidão, aceite o nosso amor e se manifeste entre nós, para que nós ouçamos a sua voz e andemos nos seus caminhos, mas com a alegria do coração. Nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em 1997, eu fui fazer um programa em São Gabriel da Palha. Tem alguém aqui que conhece São Gabriel da Palha? Algumas pessoas. Vocês são capixabas? Só passaram por lá, muito bem. Era um domingo à noite, o programa ia ser no ginásio de esportes da escola, e um pouquinho antes de eu começar o programa, eu recebi um bilhetinho, e no bilhetinho estava escrito assim: querido pastor Josué, seja muito bem-vindo à nossa cidade e à nossa igreja. Eu gostaria muito de poder estar aqui no seu programa, mas como eu estou adoentada, eu não vou poder estar. Mas espero que Deus o abençoe e use para abençoar as outras pessoas. Assinado Elcina. E depois que ela assinou, ela colocou uma observação. E ele diz assim: será que o senhor depois poderia me fazer uma visitinha? No outro dia, eu estava com a minha esposa, nós íamos voltar para Nova Friburgo, onde nós estávamos morando e trabalhando. E eu disse para Noeli: Noeli, vamos dar uma passada na casa da irmã Elcina? Ela disse: vamos. Aí nós pegamos o endereço e saímos. Era um lugar distante do centro. Chegamos numa rua de terra, uma última casa no canto, uma casa pequena, uma casa de madeira, muito simples, e nós batemos palmas, perguntamos: é aqui que mora a dona Elcina? Ela disse: sim. Aí dissemos: viemos fazer uma visita. Aí a pessoa entrou, daqui a pouco saiu e falou: pode entrar, pode entrar. E nós entramos, era uma salinha bem pequena, e do lado direito havia uma porta que dava acesso a um quarto. E havia uma cama bem de frente à porta. E quando nós fomos indo na direção do quarto, a irmã Elcina, que estava meio deitada, ela se levantou assim, se apoiou no cotovelo, e o olho dela brilhava de uma maneira assim tão especial. Ela disse assim: pastor, o senhor veio, não acredito. Eu disse: mas a senhora não pediu que eu viesse? Pois aqui eu estou. Ela falou: entra, pastor, venha, venha. E aí eu entrei, nós entramos, minha esposa e eu. Nós levamos para ela uns presentinhos. Lembram do tempo do cassete? Quem está fazendo assim é que era do Velho Testamento também. Hoje em dia a meninada não sabe o que é disco, cassete, CD, não é verdade? Hoje em dia tudo online, essas coisas todas, né? Mas então nós levamos uns cassetes de presentes para ela, e ela agradeceu, muito feliz. E ela, na nossa conversa, ela começou a contar um pouco da história dela, e ela disse que eles haviam tido um acidente de ônibus, e nesse acidente ela perdeu o esposo, e ela perdeu as duas pernas. Mas ela não estava falando com nenhum tom de lamento ou reclamação, ela estava contando a história dela. E aí ela disse assim: pastor, quando eu tenho disposição, eu tenho uma máquina elétrica, eu me levanto para fazer algumas costurinhas. E aí eu falei para ela assim: desculpa eu perguntar, mas se a senhora não tem as duas pernas, como é que a senhora costura? Como que a senhora aciona a máquina elétrica? Ela diz: eu ponho o pedal perto do meu cotovelo, e eu aciono com o meu cotovelo o pedal, e eu faço então as costurinhas que eu atendo as pessoas que vêm aqui. E aí ela me disse uma coisa que me impactou bastante. Ela disse assim: pastor, a metade de tudo quanto eu ganho com as minhas costurinhas, eu dou de oferta para a Voz da Profecia.
Para aqueles que não conhecem, A Voz da Profecia é um programa de rádio muito antigo, que ele chegou aqui no Brasil em 1943. Foi o primeiro programa evangélico de rádio com o pastor Roberto Rabelo e os Kings Heralds que cantavam, que depois em 62, final de 62, foi formado o Arautos do Rei. Programa de rádio, e hoje é também de rádio e televisão. E aí quando ela me falou isso, sabe quando passa um filme assim na sua cabeça rápido, o lugar onde ela morava, a situação em que ela se encontrava, ela tinha uma aposentadoriazinha, mas ela dizia: tudo que eu ganho com o meu sacrifício das costuras, a metade eu dou de oferta para a Voz da Profecia. E aí eu fiquei pensando assim: o que é que leva uma senhora adoentada, sem as duas pernas, pobre, tendo necessidades, o que é que leva uma pessoa dessa a ofertar ao Senhor a metade dos seus ganhos extras? O que é que leva uma pessoa a fazer isso? E eu fiquei imaginando, porque quando ela falou isso, o seu olho brilhou mais do que quando ela nos viu, porque isso para ela era uma satisfação tão grande, dizendo assim: eu não tenho as minhas pernas, mas através desse pouco recurso que eu ofereço para Deus, a mensagem do Senhor, ela vai alcançar as pessoas, para salvar as pessoas. Você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele estava fazendo a sua terceira viagem, ele estava arrecadando uma oferta para os cristãos empobrecidos de Jerusalém. Então, à medida que ele ia passando nos lugares, ele ia vitalizando, fortalecendo as igrejas, e ele ia levantando uma oferta para levar depois para Jerusalém. E dentro do seu itinerário, ele deveria passar na Macedônia. Vocês conseguem enxergar aqui a Macedônia? Estão vendo aqui essa bota aqui que é a Itália? E ali está a Macedônia, 3 cidades principais: Tessalônica, Bereia e Filipos. Estão vendo ali, a Macedônia? E quando ele chegou nesse lugar, ele já sabia e ele comprovou que os irmãos de lá eram muito pobres. Você sabe o que é ser muito pobre? Aqui no Brasil tem uma música que a gente canta, né? Eu sou pobre, 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 de maré, maré. O que significa isso? Eu andei procurando e tal, parece que tem alguma coisa a ver com a França, Marrier, mas o que está na minha cabeça, quando diz assim, eu sou pobre, 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 de maré, 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 significa que eu sou muito, muito, muito pobre. E os irmãos da Macedônia, eles eram muito pobres. E eu imagino Paulo pregando, fortalecendo a igreja, né? E ele se despede da igreja, diz assim: olha, que Deus continue abençoando, fortalecendo a vida de vocês. E alguém disse assim: escuta, apóstolo, o senhor não vai fazer um levantamento de ofertas aqui? E eu imagino Paulo dizendo assim: não precisa se preocupar, nós já temos praticamente o suficiente, porque Paulo não estava querendo constrangê-los, porque eles eram muito pobres, muito pobres. E Paulo diz assim: não precisa se preocupar, acho que nós já temos o suficiente. E eles pegaram no paletó de Paulo e puxaram assim, e disseram assim: por favor, apóstolo, nós queremos participar, nós queremos contribuir. E o apóstolo Paulo, ele ficou tão impressionado, tão impactado com isso, que ele escreveu aos irmãos de Corinto o que ele havia presenciado na Macedônia. E ele escreve aos coríntios para motivá-los a serem generosos nas ofertas, assim como os macedônios o eram. E ele começa dizendo assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Quando você lê
2 Coríntios capítulo 8 e 9, você percebe que a graça a qual Paulo se refere aí é a graça da generosidade. Então aqui ele diz assim, ele está dizendo aos coríntios: olha, eu estou escrevendo para vocês, para que vocês conheçam uma graça que a igreja da Macedônia está colocando em prática. O que elas têm não é delas mesmas, é vinda da graça do Senhor Jesus. E aí ele continua dizendo: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Não parece um paradoxo, uma coisa que não combina com a outra? Como é que alguém que tem muita prova de tribulação pode ter abundância de alegria? Não parece meio contraditório? Mas sabe que abundância de alegria é essa? É a alegria que vem da presença do Espírito Santo de Deus, apesar das circunstâncias. É a alegria que vem da certeza da salvação, independentemente do que esteja acontecendo. E Paulo, ele ficou impressionado com os macedônios, e ele escreve isso para os coríntios. E ele diz assim: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Mais um contraste. Ele estava dizendo assim: eles são pobres de maré, mas são muito generosos. Paulo estava impressionado com eles. De onde vinha essa pobreza? Os romanos, eles empobreceram os macedônios, não é? Colocando impostos sobre eles. E o que aconteceram? Em pouco tempo antes, aconteceram 3 guerras que empobreceram também a Macedônia, essa guerra de Júlio César, Pompeu, Otaviano, Antônio, e Brutus e Cássio, e também as perseguições aos cristãos, que os empobreciam ainda mais. Eles eram muito pobres. E aí o apóstolo Paulo diz assim: porque eles, testemunho eu, não é uma coisa que eu ouvi falar, é o que eu vi. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo acima delas, se mostravam o quê? Voluntários, pedindo-nos com muitos rogos. Lembra que eu falei do paletó? Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O apóstolo Paulo não fez nenhum apelo para aquela igreja. Ele não precisou pedir para o pianista fazer um fundo musical, ou alguém cantar alguma coisa para amolecer o coração das pessoas. E ele diz assim: elas de maneira voluntária, sabe? Espontânea, elas nos pediram com muitos rogos a graça de participarem do auxílio dos santos. E aí o que a gente nota? Que são as pessoas que têm menos, que dão mais proporcionalmente. E por que é que o pobre ajuda o pobre? É porque o pobre sabe como é dura a penúria, não é verdade? E eles, como eram muito pobres, eles olhavam para os irmãos da Judéia em Jerusalém e diziam assim: nossa, eles devem estar passando aquilo que a gente passa por aqui. E nós queremos fazer alguma coisa para mudar a situação deles, e nós queremos participar. E o texto continua: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Aí quando a gente chega nessa parte, ele fala: descobri qual é o segredo da generosidade deles, apesar da pobreza. É porque eles primeiro se entregaram a Deus. Querido, a nossa fidelidade, ela vem como resultado de entrega a Deus. Ela é uma resposta à fidelidade de Deus. Então, lembre-se
que o doador, ele vem sempre antes da oferta. É o coração, a alma, a vida que está nas mãos do Senhor, e aí o resto acompanha. Primeiro nós entregamos o coração para Deus, e depois nós alinhamos a nossa vida de acordo com os propósitos de Deus. E o texto continua dizendo: pois conhecemos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O que ele estava fazendo? Ele estava elencando argumentos para motivar os coríntios a serem generosos. E ele diz assim: olhem para a disposição dos macedônios. E aí ele diz assim: agora eu quero que vocês olhem para a disposição de Jesus, o nosso exemplo maior. Ele que era rico e se fez pobre por amor de vós. E a gente fica pensando assim: o que significa de que ele era rico? Será que ele tinha muitas casas, barcos, fazendas? O que ele tinha? O Senhor do universo abriu mão para se tornar um de nós. Então ele estava dizendo assim: olha para o sacrifício de Jesus, veja o que ele foi capaz de abrir mão por você, como oferta generosa a Deus. E com esse exemplo de generosidade, como é que a gente não pode ser generoso? E aí ele continua, e aqui está o texto principal da reflexão desta tarde. Diz assim: como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, ele diz assim: assim também abundeis nessa graça. De que graça ele está falando? Graça da generosidade. Lembram-se? Ele está dizendo assim: eu quero que vocês cresçam na graça da generosidade. E olhem o que esse mesmo texto diz numa outra versão. Ele diz assim: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, dediquem-se também neste privilégio de contribuir. O que é que Paulo estava falando para os coríntios? Ele estava dizendo assim: olhe para o exemplo dos macedônios, olhem para o exemplo de Jesus, porque é da vontade de Deus que, assim como vocês são ótimos na fé, no amor, no conhecimento, vocês devem crescer na graça da generosidade. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma reflexão para nós. Como é que você lê a Bíblia? Você pega a Bíblia, por exemplo, estou com a Bíblia aberta aqui em 2 Coríntios capítulo 8, e aí quando você lê, né, essas coisas que a gente está lendo, nossa, que interessante essa experiência do apóstolo Paulo, que ele escreveu para eles lá e tal, né? Muito linda essa experiência aqui. Mas isso aqui foi para aquele tempo e não tem nada a ver comigo. É assim que você lê a Bíblia? Alô? Como é que você lê a Bíblia? Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu de maneira inspirada por Deus, ela vem até mim como uma mensagem de Deus para mim. E nesse verso do capítulo 8, verso 7, eu entendo que Deus está falando uma coisa para mim. Ele diz: assim como você se destaca na dedicação, no conhecimento, na fé, na palavra, no amor, eu quero que você também se destaque no privilégio de contribuir. Eu quero que você cresça na graça da generosidade. Olhe esse texto, por favor. Diz assim: tivesse o nosso povo o amor de Deus no coração, estivesse cada membro da igreja
imbuído do espírito de sacrifício próprio, e não haveria falta de fundos para as missões nacionais e estrangeiras. Nossos recursos se multiplicariam, abrir-se-iam 1000 portas de utilidade e nós seríamos convidados a entrar. E aí eu pergunto para vocês, pelo que você conhece e já ouviu falar, você acha que a obra de evangelização, ela tem recurso suficiente para pregar o evangelho a todo mundo, sim ou não? Alô? Eu vou mostrar para vocês uma foto que talvez ajude a responder. Isso aqui não é pintura. Isso aqui é realidade. Em muitos lugares, as nossas crianças não têm uma sala para ficar. Elas ficam no corredor, no sol. Dia de chuva não podem ficar. E aí, o texto vem e diz assim para a gente: se o povo do Senhor tivesse o amor no coração e o espírito de sacrifício, não haveria falta de recursos. E se há então falta de recursos, é porque interpretação de texto, aula de português. É porque nós não temos o amor de Cristo no nosso coração como deveríamos ter, e não estamos imbuídos do espírito de sacrifício. Bom, a igreja, ela tem muitos desafios, sim ou não? Muitos desafios. A igreja tem desafios da sua manutenção, não é? Como é que se paga o ar-condicionado da igreja, a zeladoria? Como é que se faz as coisas aqui dentro, não é? O plantio de novas igrejas, e a ideia é que a igreja constantemente esteja plantando e se multiplicando, né? Plantando novas igrejas e se multiplicando. E aí tem o assunto do evangelismo. O pastor estava falando aqui do evangelismo que haverá daqui a pouco, as construções e reformas, né? E temos as missões mundiais e muitos desafios. E como é que nós fazemos frente a todas essas demandas? E eu gostaria de que a gente pudesse pegar um exemplo do que acontecia em Israel para a gente tentar aplicar para nós agora. Olha o que está escrito em Patriarcas e Profetas, página 530. Diz assim: a fim de promover a reunião do povo para 2 motivos: para o serviço religioso, bem como fazerem provisão para quem? Para os pobres. Exigia-se um segundo dízimo de todo o lucro. Então, eles devolviam a Deus 10% de oferta, de dízimo, e davam mais 10% de oferta, para atender o quê? Os assuntos religiosos e atender aos pobres e aos necessitados. E um outro texto diz assim: as contribuições exigidas dos hebreus para fins, de novo, religiosos e caritativos, montavam a 1/4 parte completa de suas rendas. Quanto é 1/4 parte? 25%. 10% de oferta, de dízimo, e 15% de oferta. E às vezes, em algumas ocasiões especiais, chegavam a 33%. 10% de oferta, 10% de dízimo, estou vendo para vocês prestarem atenção. 10% de dízimo e 23% de oferta. E olhem isso aqui, veja se não é a lógica do pensamento. Diz assim: uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo, poder-se-ia esperar que os reduzisse à pobreza. Lógico. Se você tem 100 e tira 25, você ficou com 75. Se você tem 100 e tira 33, você ficou com 67. Vai diminuir, vai fazer falta. E a questão é que muitos pensam, aqui está, esse é o pensamento de muitos. Se você tem um montante de doação assim, você vai ser reduzido à pobreza, à falência. Você não vai conseguir sobreviver. Mas olha o que o texto diz. Ele diz assim: mas
Mas, esse mas, ele está indicando que a ideia do pensamento anterior, ela vai mudar. Ele diz assim, mas, ao contrário, a fiel observância desses estatutos era uma das condições da sua prosperidade. Dá para entender? A gente consegue entender como que funciona a matemática de Deus? Quando, de repente, 75% é igual a 100? Quando, de repente, 60% é igual a 100? Vocês já ouviram falar que o povo judeu é o povo mais rico do mundo? Já ouviram falar? E são. E eu fico pensando, de onde que vem isso aí? E aí, diz que a bênção do Senhor, ela alcança até 1000 gerações. E a fidelidade desse povo os tornou o que eles são hoje. Não é uma coisa incrível? Nós estamos falando de contrastes, lembra que a gente falou? De pobreza e generosidade, de tribulação e alegria. Aqui, Deus está falando de uma doação e você ter prosperidade. Agora, Deus requer não menores, mas maiores dádivas do que em qualquer outro período da história do mundo. O que você me fala sobre esse assunto? Você pode me ajudar a entender o que significa agora? Alô? Você pode me ajudar a entender o que significa agora? Hoje? 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 Agora? Que dia é hoje? Hoje é dia 18? Dia? Que dia é hoje? O que é agora? Aí ela diz assim, agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, 16 de agosto de 2025, agora, Deus requer maiores dádivas do que em qualquer outro período da história. E nós estamos olhando para a história de Israel. Lembram-se do que acontecia com Israel? Ele diz, agora Deus requer maiores dádivas do que acontecia no passado, por causa dos tempos em que nós estamos vivendo. E eu quero dizer para vocês, que isso aqui que eu estou falando para vocês, eu ouvi em 2006, tudo que eu estou falando para vocês, eu ouvi em 2006, Pastor Raissan, parece que aqui virou um confessionário, que eu estou confessando tudo hoje aqui, né? Hoje de manhã eu confessei um monte de coisa, e vou confessar mais uma coisa, eu até então era ofertante, mas não era pactuante, porque o pactuante ele estabelece um percentual de oferta, e ele vai seguindo aquilo, e vai de repente aumentando conforme a bênção do Senhor. Eu era ofertante, mas não era, e aí quando eu vi esse texto, e tudo isso que eu aprendi na palavra, eu falei, nossa, mas agora é hoje, é aqui, Deus quer que eu cresça na graça da generosidade, não dá para eu continuar sendo do jeito que eu estou sendo, eu vou estabelecer um percentual de oferta, e eu estabeleci 10% para o percentual de oferta, devolvia para Deus 10% de dízimo, e estabeleci 10% de oferta, e naquele ano, a minha esposa deixou de trabalhar, a minha esposa é enfermeira, e ela ganhava mais que eu, naquela época ela me mandava em casa,
E ela deixou de trabalhar. E eu pensei assim, fiz o pacto com Deus, não vou dar conta. Mas mês após mês, quando chegava o recurso do salário, eu separava a Deus o que era do Senhor. E sabe o que aconteceu? Chegou ao final do ano, a minha vida não tinha mudado financeiramente. Eu falei, nossa, nada aconteceu. Eu vou aumentar. É da vontade de Deus que eu cresça na graça da generosidade? Vou aumentar. Fui a 15%. Fidelidade. Aí um dia eu fui pregar na igreja de Vila Maria, pastor César Camacho. E eu perguntei, Camacho, o que você quer que eu pregue lá? Ele falou, eu quero que você fale sobre oferta. Falei, tá bom. Um pouco antes do culto começar, eu estava sentado no banco e eu estava pensando naquilo que eu ia falar. E aí me veio à mente o que havia acontecido na semana anterior. Na semana anterior, o nosso carro quebrou. R$220 para consertar. Naquela semana, a nossa máquina de lavar roupa quebrou. R$400 para consertar. Naquela mesma semana, o nosso ferro de passar roupa queimou. R$18 para consertar. E aqui na minha cabeça estava dizendo assim, você está sendo fiel, não está? Deus não prometeu que Ele ia exterminar o devorador está te engolindo. E eu disse, é mesmo, olha só, o que aconteceu? Só numa semana e eu estou procurando ser fiel. E aí, um outro pensamento, diz assim, Deus é fiel, Deus nunca falha. Quando Ele orienta você a fazer alguma coisa, é Ele que te dá provisão para você se manter fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. E eu estava ouvindo essa voz, e falei, não, Deus é fiel. E eu vou pregar com a convicção da minha alma em relação, e preguei. Na terça-feira, eu liguei para o contador da Associação Paulista Leste, que eu havia pedido para ele ver uma conta lá com a telefônica que eles haviam cobrado a mais. Sabe quando você está, né, com a água aqui? Aí qualquer recursozinho que entra já ajuda, não é verdade? Eu falei, vai entrar um recursozinho da telefônica que vai me ajudar, sei lá, uns R$90, alguma coisa, já vai me ajudar. Ele disse, pastor, eu vou ligar, eu já falei com eles, mas eu vou ligar e eu já lhe retorno. Passou uma meia hora, ele me ligou e falou, pastor, eu já conversei com eles lá e tal, eles disseram que amanhã eles vão fazer o depósito na sua conta. Eu disse, que maravilha, já vai aliviar um pouco as minhas dores. No outro dia, fui ver o depósito, eles haviam depositado na minha conta R$639. Você fez a conta do quanto o devorador me levou? Fez? Então faz. 220 com 400 com 18, dá quanto? Está difícil a matemática? 220 com 400 com 18, dá quanto? R$638. Sabe quanto veio para minha conta? R$639. Você sabe que depois disso, nós já trocamos a máquina de lavar muitas vezes, porque ela quebrou muitas vezes. Depois disso, o nosso carro quebrou muitas outras vezes. Ferro de passar roupa, então nem se fala. Mas sabe o que Deus estava querendo dizer para mim? Está dizendo assim, meu filho,
você está no caminho certo, essa é a minha vontade. Eu quero que você cresça na graça da generosidade, porque sou eu que sustento a sua fidelidade, sou eu, não é você. E eu falei assim, entendi, Senhor, eu entendi. No outro ano eu dei mais um passo, no outro ano eu dei mais um passo, no outro ano eu dei mais um passo. E eu quero que você faça para mim, por favor, 2 perguntas. A primeira pergunta: pastor, você ficou mais rico? Porque a teologia da prosperidade, ela prega assim: quanto mais você der para Deus, mais você vai receber, você vai ficar. Se você não tem casa, você vai ter uma. Se você tem uma casa, você vai ter 2. Se você tem uma bicicleta, você vai ter uma moto. E assim é a teologia da prosperidade. Quanto mais você der, mais você recebe. Mas essa teologia, ela não é bíblica. Então eu quero que você faça, por favor, essa pergunta: pastor, você ficou mais rico? Pergunte para mim, por favor. Não, eu não fiquei mais rico. Eu não fiquei mais rico, eu fiquei com o meu carro, né, por 10 anos, não troquei. É claro que tem algumas coisas que você não faz, porque você não consegue fazer, né? Você tem que tirar algumas coisas para você poder contribuir. Mas eu não fiquei mais rico. Olha, teologia da prosperidade foi para o ralo, na minha experiência, não fiquei mais rico. E agora eu quero que você faça uma outra pergunta para mim: pastor, você ficou mais pobre? Diga, por favor. Não, eu não fiquei mais pobre, irmãos, eu não fiquei mais pobre. Só que as minhas ofertas, eu olhava para o montante das minhas ofertas e dizia assim: não acredito, como é que eu estou vivendo? Não acredito. E eu tinha o suficiente, irmãos, para todas as pessoas que batiam a minha porta, que eu subi, eu ajudava as pessoas, eu contribuía com as minhas ofertas na igreja, e sabem o que? Aquilo me trazia uma alegria tão grande, dizendo: oh meu Deus, obrigado pelo privilégio de eu poder ajudar essa família, obrigado pelo privilégio de eu ajudar a comprar um telhado para essa igreja, obrigado, meu Deus, uma alegria, irmãos, tão grande, que eu entendi que era da vontade de Deus que eu crescesse na graça da generosidade, porque era Ele que iria fazer com que as coisas acontecessem na minha vida. E o texto diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus pode fazer vos abundar em toda a graça, a fim de que, olha o que diz aqui, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para comprar mais um terreno, enriquecendo-vos em tudo para construir mais uma casa, trocar o carro todo ano, fazer. Qual é a ideia que o texto nos dá? Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deus supre você sempre a mais, para que você possa oferecer com generosidade. E esse processo de você receber e dar, faz de você uma pessoa melhor. Torna você mais semelhante a Deus, que tem o seu coração infinito em generosidade. E aí, como resultado disso, são tributadas graças a Deus pelas pessoas que são abençoadas. E aí ele diz assim:
cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com. E eu vou colocar aqui uma história do Dr. Jarbas. Bom, escutem essa história. O som, por favor. Concordava. Só um minutinho, eu vou voltar. Nos meus primeiros anos de adventista, eu não concordava muito com a devolução de dízimos. Porque, em primeiro lugar, eu achava que o que sobrava para mim não seria suficiente para a minha vida, para mim poder trabalhar e sobreviver. E eu também não concordava, porque eu achava que a igreja não iria utilizar corretamente. Após ouvir um sermão sobre fidelidade, Jarbas aceitou o apelo para devolver o dízimo. Aí eu devolvi o dízimo no primeiro mês. E foi uma coisa incrível, que eu cheguei no final do mês, sobrou. E eu não acreditava que isso pudesse acontecer. E assim foi se sucedendo nos outros meses. Até que chegou um ponto que eu resolvi fazer um pacto com Deus. E eu falei, eu preciso dar oferta também para Deus. E eu comecei fazendo com 1%. Com o tempo, Jarbas foi aumentando esse percentual e, surpreso, via que aquele dinheiro não lhe fazia falta. Nessa época, aqui no escritório, nós éramos em 3 sócios. E aí um dia conversando com eles, eu resolvi propor para eles para nós fazermos uma sociedade e chamarmos um 4º sócio para essa sociedade. E esse 4º sócio era Deus. E aí nós em conjunto resolvemos fazer isso e chamamos esse sócio e aí nós partíamos para fazer uma divisão de 4 partes iguais, cada um ficava com 25%. Nós 3 e o nosso 4º sócio que era Deus, cada um com 25%. Quando um dos sócios quis retirar-se da sociedade, a parte de Deus chegou a 33%. Hoje, Deus é o único sócio de Jarbas, meio a meio. Hoje, o único sócio que eu tenho é Deus. Nós somos sócios em 50%. E eu consigo ter a alegria de perceber que é maravilhoso a gente ter um sócio nesse porte. Nós estamos construindo uma igreja. E nessa construção, algumas vezes eu já cheguei ao ponto de entregar 90% na mão do sócio. E me sobrou 10% só. E essa quantidade que me sobrou foi extremamente suficiente para eu continuar mantendo a minha vida e não acontecer absolutamente nada. E eu pude perceber o poder da grandeza de Deus em função disso. E aconteceu uma outra coisa interessante também, que nessa construção foi necessário se fazer um empréstimo. E quando chegou lá, o montante que teria que ser feito, eles me pediram garantias. E aí eu percebi que essas garantias eu não tinha. E eu olhei para trás e percebi toda a garantia que eu podia dar está colocada na mão do meu sócio. Com essa construção, quantas e quantas pessoas vão poder conhecer esse maravilhoso amor de Deus? Nós estamos construindo uma igreja 4 vezes maior do que a que nós temos hoje. E serão 4 vezes mais pessoas que poderão conhecer a respeito desse amor maravilhoso e poder fazer parte dessa família. E o nosso Deus poderá ser glorificado mais ainda por tudo isso. Você viu que ele disse que chegou um momento que ele precisou fazer um empréstimo por causa da construção? Ele foi ao gerente e disse, olha, eu preciso de um valor, estamos construindo uma igreja assim, assim. E o gerente perguntou assim, qual é a garantia que você tem de bens para poder caucionar, para poder garantir esse empréstimo? Ele diz assim, eu tenho uma casa onde eu moro e eu tenho 2 carros, o meu e da minha esposa. Aí o gerente deu uma risadinha, diz assim, só com esse patrimônio você não pode garantir o empréstimo que você está querendo tomar. Nós estamos falando de 2009, 16 anos atrás. Até esse momento em que ele havia parado para ir ao banco, ele já havia tirado do seu bolso 8 milhões de reais.
em 2009, 8 milhões de reais. Quantas casas será que daria para ele ter? Quantos carros daria para ele ter? E ele diz assim: o meu patrimônio estava na mão do meu sócio. E ele diz assim: chegou ao ponto de eu entregar 90% do que eu ganhava para a obra, e foi impressionante que nada me faltou. Aí eu ligo o pensamento com a irmã Elcina lá atrás, eu ligo o meu pensamento com os macedônios, eu ligo o meu pensamento com o Jarbas. O que é que levou o Jarbas a dizer assim: olha, o que eu tenho, eu quero dedicar ao Senhor? Ele diz assim: nós temos uma igreja, mas vamos construir uma igreja 4 vezes maior do que esta, porque nós queremos evangelizar pelo menos 4 vezes mais. E ele antevia o que é que iria acontecer. Quando a gente vem aqui para frente, a gente tem um propósito com o sermão. E qual é o objetivo e o propósito desse sermão? É tentar mostrar para você qual é a vontade de Deus e motivar você a ter a sua própria experiência religiosa com o assunto material. Por causa dessa teologia da prosperidade, dos outros lugares que tem por aí, essa troca, essa fidelidade à base de troca, que o pastor pede dinheiro, arranca o dinheiro e traz aqui a chave do seu carro e não sei o quê, a gente às vezes fica confuso em relação a esse assunto. Mas o inimigo de Deus, ele quer trazer confusão mesmo, para a gente não entender o que é certo e fazer o que é certo. Mas a palavra de Deus nos fala o que é certo. De que Deus deseja que você faça parte do projeto de salvação de pessoas e do cuidado das pessoas, e isso através dos recursos que Ele lhe dá e da disposição que você tem de entregar. Então eu quero motivar você a pensar assim: puxa vida, o que acontece com todas essas pessoas, eu gostaria que acontecesse comigo também. Então, faça um plano de ofertas. Você viu com quanto que o Jarbas começou? Lembram? Qual foi o plano do Jarbas? 1%. Coloque 1%. Veja qual é a sua possibilidade. Deus não quer que você dê o que você não tem, mas Deus deseja que você confie que é Ele que está dirigindo a sua vida, que é Ele que quer que você participe desse projeto da salvação, porque esse projeto é que vai tornar você muito, muito, muito mais feliz. Então faça um plano, olha para o seu orçamento, veja lá qual é a sua possibilidade, comece, e veja se isso dá certo com você, assim como deu certo com a irmã Elcina, como deu certo com Jarbas, com os macedônios, deu certo comigo, vai dar certo com você. E eu quero garantir para você, que a igreja vai usar bem o seu recurso. E você deveria também, desse recurso da oferta, separar um valor para você mesmo ajudar as pessoas. Pega um pedaço da oferta, pouco menor, coloca para você mesmo, para você ajudar as pessoas, alguém a estudar, a comprar remédio, a comprar, você mesmo fazer a sua obra. E aí você vai experimentar. Olha, isso que o pastor falou é uma bobagem que não tem tamanho, não serve para nada e não deu em nada. Você vai ter a sua experiência. Mas graças a Deus, eu ouvi e experimentei. E hoje eu posso testemunhar para você que é da vontade de Deus que a gente cresça na graça da generosidade, porque é Ele que supre aquilo que nós precisamos. Eu vou cantar uma música agora, e essa música, ela fala do nosso coração egoísta, e o único jeito de consertar isso é que Deus estenda a sua mão e possa tocar o nosso coração.
coração tão vazio, tão sem amor pra dar, sem pulsação, sem calor, sentindo a dor do mal, um mal que corta, aflige e tira a força de viver, me faz gritar por socorro e te implorar o teu poder. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Faça essa oração para Deus. Vem transformar meu viver e me fazer renascer com tua mão. Vem moldar meu coração, é teu. A tua graça buscou-me, me deu a força pra viver. Pagaste o preço da morte, ó meu Jesus, como esquecer? Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração, e a cada pulsação eu me sinto melhorar. Já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Meu coração é tudo que tenho pra te dar, e agora me ponho em teu altar e me entrego. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Estende a tua mão, eu quero te entregar meu coração. Quero te entregar meu coração. Eu acho que você percebeu desde ontem à noite, hoje de manhã e agora à tarde, que constantemente nós estamos sendo desafiados a crer e a confiar no que Deus diz e na sua palavra. Deus, Ele está querendo preparar um povo que ajude outros a irem para o céu e que se preparem para ir para o céu. E esse preparo passa por crer e confiar no Senhor. Na sexta-feira a gente perguntou: qual é o seu desafio do crer? O que é que você, qual o tipo de rede que você precisa lançar? Lance a rede, confie, porque se você não lançar a rede não se encherá de peixes. Hoje de manhã
a gente viu que se você cumprir o propósito de Deus para a sua vida, de cuidar e salvar, você vai se tornar a pessoa mais feliz e vai cuidar e salvar das outras pessoas. E hoje, à tarde, a gente viu que Deus deseja que a gente aceite o desafio de crescer na graça da generosidade. Isso tudo significa o quanto você crê na palavra e o quanto você confia no Deus da palavra. E nós dissemos em cada um desses dias que nenhum de nós tem em si mesmo a capacidade para corresponder aos desejos de Deus. Cada um tem a sua luta, cada um. E a gente olha para o que Deus deseja e fala: nossa Senhor, o que o Senhor pretende é maravilhoso, mas eu não consigo. Consegue pelo poder de Deus. Porque quando Deus manda, dá certo. E eu gostaria de perguntar para você, nesta noite, não quer pedir para Deus te ajudar a ser tudo aquilo que Ele idealizou para que você fosse? Deus planejou uma coisa maravilhosa para a sua vida, para você ser, para você se tornar, para você fazer. A gente tem vivido aquém dos propósitos de Deus, e por isso que a nossa vida é mais ou menos. Mas Deus quer que a gente viva em plenitude, e para você viver em plenitude, você precisa crer na palavra e confiar no Deus da palavra. Você deseja ter uma experiência com Deus mais profunda, mais significativa, mais real? Você pretende se preparar para o céu? Você pretende ir para o céu? Se sim, você precisa desse poder. E esse poder vem através da sua exposição à voz de Deus, através da palavra e através da oração. E quando você estiver cheio de Deus, você vai transbordar de Deus. E é isso que vai tornar você forte e poderoso no Senhor. Quer pedir para Deus para te ajudar a buscá-lo, a ter vontade de orar, a ter vontade de buscar a Bíblia, a planejar a sua vida para você cuidar e salvar, a você se planejar para você crescer na graça da generosidade? Você quer pedir esse poder para Deus, para ajudar você a se preparar para o céu e preparar outros para a vida eterna? Senhor nosso Deus, ontem à noite, hoje de manhã e agora, nós levantamos a nossa mão como resposta aos desafios de crer e confiar. E nós queremos pedir que o Senhor continue com seu olhar de compaixão sobre cada um de nós, porque o Senhor sabe que nós somos pó, somos egoístas, nós não conseguimos enxergar além do nosso umbigo, só pensamos em nós mesmos. E nós queremos pedir o poder do Espírito Santo sobre nós, para nós vivermos uma vida semelhante à vida de Jesus. Ajuda-nos a lançarmos as nossas redes de incredulidade e crermos que o Senhor é capaz de nos trazer o poder e nos transformar. Ajuda-nos a cumprirmos os seus propósitos, ajuda-nos a termos a alegria no dar. E que assim sendo, nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor planejou que nós fôssemos. E que possamos ser uma bênção e uma luz para o mundo, e uma honra e glória para o teu santo nome. Fica com essa igreja, com o seu pastor, com a liderança, e que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, e que nos preparemos para em breve irmos para a eternidade. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, Deus abençoe você, minha irmã. Foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Obrigado, pastor Raissan, pelo convite. Deus abençoe. Obrigado, pastor Josué. Agradeço a você também que esteve, que as decisões que tomamos aqui possam seguir como estilo de vida da nossa igreja e da nossa vida. Que Deus abençoe. Boa semana. Amanhã aguardo vocês às 9 da manhã lá no Parque Municipal. Boa semana.